Atender aos pedidos de ajuda de vários setores para esse enfrentamento da crise de saúde e também a retomada das atividades econômicas, o senador Alessandro Vieira divulgou um plano de ação elaborado em colaboração com representantes de diversas entidades socioprodutivas e a Universidade Federal de Sergipe. Qual é o objetivo? Seria apresentar essa base para a construção de um plano de distanciamento controlado em Sergipe? Para saber mais exatamente sobre esse plano, vamos conversar agora via Skype com o senador Alessandro Vieira, que já está aqui conosco em nosso telão. Seja bem-vindo. Boa noite, senador. Boa noite aos amigos da TV Atalaia e parabéns, aproveitando, pelo aniversário recém-completado. Obrigado, senador. E de uma forma resumida, bem objetiva, como seria exatamente esse plano de ação? Como se traçar esse esboço, senador? Essencialmente é oferecer para os sergipanos um horizonte, uma meta a ser atingida que permita a recuperação da atividade econômica dentro de parâmetros de segurança. Passa por uma testagem adequada na quantidade de testes, na forma de aplicação tecnicamente correta. Isso será feito pela Universidade Federal de Sergipe. O Ministério da Saúde, através do ministro interino, garantiu a quantidade necessária dos testes. E numa segunda etapa, já com esses dados na mão, você tem condições de fazer a abertura pontual e controlada das atividades comerciais, empresariais e industriais. É muito importante isso. É muito difícil para a sociedade suportar um período de confinamento ou distanciamento sem ter uma meta, sem ter um objetivo, sem ter uma perspectiva de retorno às suas atividades. Isso deve acontecer com segurança, mas dentro de critérios técnicos. Senador, nós observamos aqui mesmo no Jornal do Estado, uma ausência da maior conscientização, de uma participação efetiva da população. Como estabelecer essa conscientização? Como sensibilizar a população para essa participação ativa? Com engajamento e com respeito. Eu não acredito que você vai conseguir fazer com que a população sergipana, a população brasileira em geral, vá aceitar o distanciamento através da força policial. Pelo contrário, você vai gerar uma possibilidade, um risco muito grande de conflito entre uma pessoa de bem que quer recuperar sua atividade, está na necessidade urgente de ter renda para sustentar a sua família, e o policial que está ali cumprindo a sua obrigação. O caminho correto é inverso, é educação e diálogo. É preciso que o governador convoque a bancada federal, a bancada estadual, as lideranças empresariais, sindicatos e converse com a sociedade. E explique que, cumpridos alguns requisitos, você vai conseguir retomar as atividades com algum controle. É o engajamento que vai fazer a diferença e está fazendo a diferença em vários estados dentro do Brasil e em países fora. Você consegue fazer isso, mas é preciso liderança e muita vontade de trabalhar. E com relação às bases desse protocolo, senador, existem experiências semelhantes e positivas? Sim, dentro do Brasil a gente pode falar rapidamente dos exemplos do Mato Grosso do Sul, do Espírito Santo e do Rio Grande do Sul. Todos eles trabalham com esse monitoramento por região, por amostragem. Isso permite saber se naquela localidade você está com um alto indicador de contágio. Você compara, tem outros indicadores, mas basicamente o indicador de contágio, de propagação da doença e a disponibilidade da rede de saúde. Quando o cruzamento desses dois dados coloca a atividade, aquele momento que aquela comunidade está vivendo, como de baixo ou de médio risco, você pode ter alguma atividade liberada, dentro de requisitos, dentro de padrões e fiscalizado. Quando está no alto risco, seja porque está com contágio muito elevado, ou porque a capacidade médica para atendimento está muito baixa, aí você não pode ter, você tem que aumentar o confinamento. Isso gera uma possibilidade para que as empresas, para que as pessoas possam se programar. Você tem que respeitar o cidadão. O cidadão não pode ser simplesmente tratado como gado, fecha, solta, abre, sem ter informação adequada e sem ter uma participação nesse processo. Onde funcionou bem a resposta pública ao problema da Covid foi através do diálogo e da participação da sociedade. E é isso que a gente quer ver aqui no estado de Sergipe, sem tomar lugar de ninguém, respeitando a função que tem o governador e os prefeitos, mas colaborando como cidadão e como senador da República. Senador, com relação ao primeiro insumo básico, quais sejam os kits testes, existe uma garantia real, uma absoluta garantia desses kits, desse insumo básico, senador? A Universidade Federal de Sergipe informou que para o período que eles desenham para teste seriam necessários 100 mil kits. Eu fiz o contato no final de semana com o general Pazuello, que é o ministro interino da Saúde, e ele me garantiu a liberação dentro dessa semana desta quantidade de testes. Mas falta, é evidente, a adesão dos governantes, tanto do Estado como da capital, que são os principais responsáveis pela parte executiva deste momento, para que a gente possa garantir ao Ministério da Saúde que esses testes serão efetivamente empregados. Até os recursos para que isso seja realizado, para que a pesquisa aconteça de forma técnica, nós já garantimos. Nós solicitamos por ofício
que o governador Belivaldo Chagas destine uma parte daquele recurso que a gente conseguiu individualmente trazer para o Estado para essa parceria com a UFS. É como funcionou muito bem no Estado do Rio Grande do Sul, a universidade pública financiada em parceria com o governo do Estado, fazendo testes e mostrando a cada momento onde é possível flexibilizar e onde é necessário fazer um esforço maior de contenção. Assim você tem uma expectativa real, concreta, de retomada das atividades e principalmente um respeito à saúde e ao cidadão, à liberdade do cidadão. Senador, só para a gente encerrar, mesmo que rapidamente, como o senhor vai viabilizar, vai apresentar essa proposta, esse protocolo? Nós fizemos uma divulgação desse material, nós formalizamos isso junto aos gestores. Infelizmente, a gente não consegue ter uma velocidade de resposta. É uma escolha do governo do Estado, principalmente do governo do Estado, se isolar e não colaborar e não participar da colaboração dos parlamentares, que dirá da sociedade, dos empresários. É muito importante engajar todos eles. No momento que você tiver essa aceitação, a certeza de que o governo, que a prefeitura aceitam fazer alguma coisa nessa linha, e eu não faço questão nenhuma de ser pai de protocolo algum. Pode colocar o nome, pode assumir que foi o dono, que pensou nisso. Para mim não faz diferença. O importante é atender o cidadão. Quando isso estiver ok, a gente operacionaliza recursos, exames, equipes para testar e começa a colocar a sociedade em engajamento. E aí a imprensa, os grandes empresários, todos que podem participar de um esforço de educação e de orientação, vão estimular o cidadão a permanecer por mais 14 dias, mas dentro de uma meta. Se você conseguir cumprir isso adequadamente, você vai conseguir retomar suas atividades de uma forma mais qualificada. Se você não cumpre, e se você não fiscaliza o seu vizinho, o seu amigo, você não orienta, vai demorar mais. É um trabalho, é um esforço de todos nós. Juntos nós podemos reabrir Sergipe, mas depende de um esforço conjunto e da coordenação do governo. Senador Alessandro Vieira, agradecendo o seu tempo, sua colaboração. Boa noite, senador. Boa noite, um abraço a todos. Muito obrigado.